Olá, olá, boa noite a todos, a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ciro Emanuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do Essas Mulheres e também colaborador do blog Feminário Conexões. Esse é o nosso Essas Mulheres, que está começando a sua quarta temporada. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Magali, Nelly, seja bem-vinda. Edna, seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje, de estreia da quarta temporada, é a grande poeta e jornalista gaúcha Maria Alice Bragança. Obrigado, Lucirene. Boa noite para você. Boa noite, Edna. Então, nós estamos começando mais uma live, uma nova temporada. E já vou chamar a nossa super convidada Maria Alice Bragança. Enquanto isso, eu vou fazer algumas coisas aqui, normal, aqui, protocolares. Vou chamando pessoas para assistir a live. Vai ser uma live maravilhosa, tenho certeza. Boa noite, tio Gilmar, seja bem-vindo. Já chamar a nossa convidada, que já está aqui. Só vou fazer umas coisas aqui que são protocolares desta live. E já vou chamar a nossa super convidada. Vocês são todos bem-vindos. Bom, boa noite, Vânia, minha querida amiga, seja bem-vindo. É isso, Magali, aplausos a Maria Alice. Bom, então vamos chamar a nossa grande convidada de hoje, que vai abrir essa nova temporada. Vamos abrir com o pé direito a nova temporada do Essas Mulheres, com a Maria Alice Bragança. Vamos chamar então a nossa convidada, que já está aqui, aguardando. Vânia, boa noite, tio. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Vânia. Pá. Boa noite, Maria Alice. Tudo bem? Boa noite, Sidney. Tudo bom? Primeiro eu quero agradecer, para mim uma honra recebê-la aqui nessas mulheres, uma alegria enorme, viu? Obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Só dar uma arrumadinha aqui. Fica à vontade. O Instagram é sempre uma surpresa. Os deuses da internet que são pervertidos, viu, Maria Alice? Está pronto essas coisas com a gente. Isso. Mas é uma alegria estar aqui contigo, nosso enluarado mor. O maior orgulho. A gente sempre se encontra nas lives das enluaradas, né? Eu sim. acho isso muito importante. Gostaria de ter mais homens feministas nos acompanhando, que é uma mudança onde todos são necessários, né? Sim. Com certeza, é necessário. É um processo, para nós que somos um processo de construção, né? Sair da aba do discurso do patriarcado que nos leva a ter uma posição cômoda de querer tutelar a mulher, de querer confinar a mulher, e é um processo de desconstrução que a gente aprende que o respeito à mulher é saudável, faz bem para a gente também como homem. Isso é importante. Acho que eu convido todos os homens a refletirem, a olharem, a estudarem o feminismo, a lerem mulheres. Eu tenho certeza que a vida muda para melhor, viu? Tenho certeza disso. Por isso que eu falo que feminismo liberta, viu, Maria Alice? Não, eu tenho certeza que liberta e que oprime a todos, né? Retira a possibilidade do ponto de vista que é da metade da humanidade, né? Então, o feminismo é necessário por isso, assim, para reconstruir uma outra ideia de mundo, né? A partir de um olhar mais amplo. É Fundamental. verdade.
Você deu uma boa noite aqui, Marice, perdão, uma boa noite aqui para Nelly Germano, que deu uma boa noite para gente. A Marta Cortesão, a nossa grande capitã das Iloradas, ela é a Cacau, super Marta Cortesão, que está prevendo o seu livro, O Teu Silêncio Lambe a Minha Orelha. Quem puder, vai lá, entra no perfil da Marta, vai lá, faz a compra da pré-venda do livro da Marta, que é uma brilhante poeta. Todos vão gostar, viu? Apoie a querida Marta Cortesão. E entrou também a Tânia Castro, seja bem-vinda. Edson, publicidade, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Bom, Maria Alice, quando eu começo as lives aqui, eu gosto, sempre que possível, ler alguma coisa que as minhas convidadas escreveram. Aí eu separei 2 poemas seus aqui. Posso ler? Posso ter esse privilégio de ler os seus textos? Obrigado, Maria Alice. O primeiro que eu selecionei aqui para ler foi Lua Negra, que é dos Iluaradas, né? A gente falou um tanto dos Iluaradas, esse coletivo maravilhoso, capitaneado pela Marta Cortesão e a Patrícia Cacau, que reúne... Aí, ó, olha que livro de capa bonita. Que é um coletivo que já lançou 3 e-books, você pode baixar lá no perfil dos Iluaradas 2022, o perfil, entra lá que consegue o link para baixar todos os 3 e-books, que é um material maravilhoso, reúne poetas fantásticas e é um coletivo lindo, viu? Quem não conhece, tem que conhecer as Iluaradas. Bom, o primeiro que eu separei, como eu falei, é o Lua Negra, que é do último e-book, lá, o primeiro tomo das Bruxas, do Ventre à Vida. Lua Negra. Lua Negra. Palavras, sementes, perversas algumas. Não são palavras somente, vão germinar. Quem vai colher dessa vinha amarga, carga de ser mulher em um mundo que não nos quer. É menina, disseram ao nascermos. Que pena, também disseram. E engolimos essa sentença de sangrar, de penar a cada ciclo da lua. Mas renascemos sempre para uma nova vida. Que lindo, Maria Alice, ó, que lindo. Que orgulho poder ler uma poesia, um poema tão lindo como o seu, viu? É uma honra para mim, viu? E eu separei um outro poema, também dos e-books Eliorados, só que do primeiro, lá, se essa lua fosse minha, se chama Geometrias Amorosas, também é um poema delicioso. Olha só. Geometrias amorosas, ângulos agudos, às vezes triângulos, às vezes ponto final, um par tão ímpar, nos descobri triângulo. Pensei, por que não quadrado? Justos triângulos equiláteros, direitos iguais. Éramos pentágono, muita trigonometria, pouco sentimento, péssimos alunos que somos. Outro poema fantástico, Maria Alice, que lindo, viu? Que lindo, viu? Parabéns. Que honra. E que a Marta aqui, a Elisa que entrou aqui também, seja bem-vinda, Elisa, outra Eduarada fantástica, a Margareth Bravo, deve ser por seus poemas que são fantásticos. Entrou a Marta aqui, Cacau também. Tudo bom, Cacau? A Cacau entrou aqui também. Seja bem-vindo, Cacau. Entrou aqui de minha diva, seja bem-vinda, Cacau. E a Marta aqui agradeceu por falar do livro dela. É uma honra falar do seu livro, Marta, porque eu sei que você é uma poeta fantástica, além de ser um ser humano maravilhoso também. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa convidada Maria Alice Bragança. Ela nasceu em Porto Alegre, gaúcha. Gosta de chimarrão e churrasco, Maria Alice? Churrasco mais que chimarrão. Que legal. Poeta, jornalista, graduado em comunicação pela FABICO, Faculdade de Economia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi professora de jornalismo e artes visuais na Universidade Federal. E trabalhou como jornalista e redator em rádios, né, em jornais, passou pela Zero Hora, Correio do Povo, né, Maria Alice? Tem uma história gigante aí com o jornalismo. É autora dos livros de poemas Quarto Enquadro, Cartas que Não Escrevi e Misterioso Pássaro, esse último de Haikai, olha só que legal. Participou de diversas feiras e festivais internacionais de livros na Argentina, Itália, México, Panamá, Peru, Uruguai e de coletâneas e revistas literárias em Cabo Verde, Espanha, Brasil e Portugal. Seus poemas foram traduzidos para o espanhol, inglês e japonês. É colaboradora do site Redicina e diretora de comunicação da Associação Gaúcha de Escritores, ASES, da gestão 2023-2024. Que legal, Maria Alice. Maria Alice, me conta uma coisa, uma pergunta que eu quero fazer de início, assim.
essa sua relação com a escrita, com a literatura, já viu uma coisa, um- já vem desde criança, adolescente, foi uma coisa que aflorou mais na idade adulta? Como é que foi essa sua história com a escrita, a literatura? Eu posso dizer que começou mesmo na adolescência, assim, em Uhum. torno 13, dos 13 anos, né? Com aquela forma que todas as adolescentes gostavam de ter um diário, né? E, e uma professora de português, ela leu um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Resíduo, em sala de aula, e me encantou, porque de sonetos eu não gostava muito, vou dizer que era uma coisa que não me agradava. E então eu comecei a ler mais essa poesia moderna, né, de versos livres, e escrever alguns poemas, né? Mas a ideia de trabalhar escrevendo me levou ao jornalismo. Tipo, era isso que eu queria, né? Escrever, né? Mas o jornalismo me afastou dessa outra forma de escrita subjetiva, né, que é a poesia, e mesmo até da ficção, porque jornalista não ficciona, né? Sim. Então eu passei os anos todos de trabalho em redação bastante afastada até da leitura de literatura, né, lendo muitos livros vinculados à minha profissão, né, e também sempre fui apaixonada por artes visuais. Então, quando eu saí da redação e fiz mestrado e fui dar aula, eu dava aula exatamente disso, né, de redação jornalística e de artes visuais. E foi um tempo muito bom. Na aposentadoria que eu resolvi voltar à poesia, né? E porque até tem não se tem as datas aí dos livros. Um livro, o primeiro é de 86, e daí o segundo é de 2019. Então tem Uhum. essa lacuna, né? Mas eu gosto muito de ler e ouvir poesia, sabe? De ir a saraus, assim, de ler, ouvir outros poetas. Muito mais do que ficar, digamos, escrevendo para publicar, né? E daí sempre foi mais assim, a partir de convite mesmo de algum amigo editor, né? Que saíram os outros dois livros. O livro de Haikais, ele é da pandemia, né? Que foi uma época de isolamento e que favorecia mesmo essa contemplação, né? Eu tinha alguns amigos haicaístas, tinha feito alguns, mas o período assim me levou a escrever mais, e aí surgiu o convite do editor da Bestiário, do Roberto Prim, né, de transformar os haikais num livro. E eu não sabia nem quantos eu tinha escrito, né? Aí eu descobri que eram 190, porque cada dia, né, na janela e tal, eu ia escrevendo. Então, essa atividade mesmo de escrita, né, de poesia, ela é recente, ela tem uma grande lacuna na minha vida, né? Ela é da adolescência, mas tem esse espaço grande. A leitura, não. Uma das minhas tias avós lia histórias infantis para mim com 4 anos. Depois, minha irmã quebrou o braço e ganhou um monte de livrinhos para passar esse tempo, né, de gesso e tal. E daí lia para mim e eu aprendi a ler sozinha antes da escola, para poder ler enquanto ela estava na escola. Eu adorei isso de ler, né, de livros. E aí acabei aprendendo, né, a ler sozinha para poder ler, né? Adoro isso. Que legal, Maria Alice. A Eden escreveu aqui, ó.
temos em comum esse início, mesma idade e diário. A Maria do Carmo também está aqui, outra baiana, a Edna também é baiana, que também entrou aqui. Boa noite, Maria do Carmo, também do Arada. A Daniele Moscardi deu aqui, nasceu poetisa. Que legal. A Diva Maria falou aqui, boa noite. A Edna falou aqui, fala de cartas que não escrevi, os poemas são lindos. Que legal, Edna, você está falando aqui do Tá livro falando da Maria Alice? isso, Ah, desse que legal. livro, né? Eu adoro, assim, essa capa e esse azul, né, que a editora escolheu, são, são fascinantes, né? E esse, E como então, é que foi a... Não, é que eu perdão. falei que é o livro que responde a essa lacuna, né, entre 86 e 2019. Então, foi publicado esse livro com alguns poemas mais antigos, né, e alguns ali de 2015, 16 e 18. Eu gosto bastante dele também. Que legal, então foi um livro assim vamos dizer assim, de conciliação com o período que você ficou afastado, que não escreveu, né? Ou escreveu, mas não publicou, que estava meio afastado da poesia, da literatura, estava mais voltada para o jornalismo. Foi um momento de Isso. reconciliação para você esse livro, a gente pode dizer isso, né, Maria Alice? E também porque desde 2015 eu tinha voltado a participar de saraus, né? Que eu adoro isso de ouvir poetas e gosto da companhia. Eu acho que um poeta entende o outro, assim, as coisas, né, específicas. E aí surgiu um convite de uma editora para publicar, porque eu lia os poemas, publicava alguns nas redes, né? Mas não, eles não estavam em nenhum livro. E daí a Laís da Casa Verde me convidou para publicar com ela esse, esse livro. Eu adoro escrever, sabe, ler, mas assim, publicar não é um grande objetivo. Sim, sim. Até aqui, a SPV Book, você viu. Parabéns, Maria Alice, querida. Muito te ouvir e saber mais. Aí a Eda falou que inusitado aprender a ler sozinha, mas é legal isso, né? Você teve essa coisa das tias que iam para você, né? E depois a leitura sozinha, um, um período mágico, né? A gente começa a descobrir as letrinhas, né? Tá empolgado com as histórias que lê, que contam para você, e aí começa a querer ir atrás, querer entender o que forma aquelas letrinhas, aqueles desenhozinhos ali, né? Que formam aquelas palavras. É uma sensação maravilhosa, né, Maria Alice? É uma experiência muito legal. Você aprendendo sozinha ainda. Muito bacana isso. Com a ajuda da minha irmã mais velha A tua também, irmã né? Porque aí eu mais velha, perguntava assim. para ela tudo, né? Mas o tempo que ela passava na escola, que a minha grande companheira da infância é minha irmã. E aí o tempo que ela passava na escola, né? Que ela começou a ir para a escola, então, eu ficava sozinha, eu disse assim, eu quero ler. Legal. Eu ficar fazendo isso, né? Enquanto Uhum. ela não tá para brincar junto. Aí foi bem legal, assim, isso de apaixonante, né? Poder ler sozinha, né? Eu dependia sempre de alguém para contar histórias para mim. E aí ler sozinha, então agora o Era uma mundo é grande meu. conquista, né? Não, agora o mundo é meu, agora eu posso ficar aqui, né, viajando nesses livros, e livros para criança tem aquelas ilustrações lindas, né? Então é uma viagem, sabe? Ficar ali lendo, encantador, assim, foi apaixonante, gostei demais. Sim. E sua irmã também gostava de escrever? Ela gostava, mas não tanto, né? Gostou mais na infância, mas depois ela gostava mais, sabe, de física, química e biologia. Ah, E ela queria, desde os 8 anos, ela decidiu que ia ser médica. nossa, E que legal. aí ela se tornou médica, né? Agora 40 anos já de medicina, psiquiatria. Que legal. Qual é o nome dela, Maria Alice? Maria
Helena. Maria Helena, parabéns pela sua carreira como médica e a gente agradece por você ter ensinado a Maria Alice a ler sozinha. Olha só, a poeta maravilhosa que a gente ganhou, viu? A gente é grata a você, Maria Helena, viu? A Paula Valéria Andrade aqui, super escritora, falou aqui, poeta querida, parabéns, Maria Alice. Que legal. A Diva Marinha escrevendo cartas que não escrevi, é realmente muito bom, elogiando aqui esse livro. E a Lica Marques, grande Maria Alice. Paula Valéria, dando aqui boa noite, Paula Valéria, seja bem-vinda. A Magali falou que adoro o Haikai Kama Sutra no varal. Enroscam-se calcinhas, o vento inventa. Página 16, o mistério do pássaro. Que legal, é maravilhoso mesmo, viu, Magali? Gostei também. E essa experiência com o Haikai, né, que são poemas minimalistas, tal. Como é que começou o seu interesse pelo Haikai, Maria Alice? Como eu comentei, assim, alguns amigos meus, poetas, né, se dedicaram ao Haikai a partir de uma oficina que teve em Porto Alegre nos anos 80 com a Alice Ruiz e o Paulo Leminski, né? Eu cheguei a fazer uma oficina com a Alice Ruiz também nessa época, mas escrevi um haikai só, não foi meu caminho. Mas o Ricardo Silvestrin, Ricardo Portugal e Alexandre Brito, que é meu prefacista até no Misterioso Pássaro, se apaixonaram pelo haikai e publicaram livros, né? E eu continuei, então, lendo os amigos e entrando em contato com os clássicos, né? Com o Bachot, com o Issa e, mais recentemente, com o Chic. Daí, como eu falei, assim, de continuar lendo, mas nesse período da pandemia, até eu entrei num grupo que chama o Zen do Haikai, do Carlos Martins, que é maravilhoso, assim, ele coordena, conduz, sabe, com muitos textos, assim, muitos comentários, né? Mas me pareceu que para dar conta desse momento de contemplação, sabe, e tal, essa forma condensada do haiku, né, é a que conseguia mostrar, assim, quase uma revelação, né, desse momento de estar olhando para o céu, sabe? De estar olhando a vegetação a partir da janela, porque muitos foram escritos exatamente naquela fase da Covid Delta, sabe? Que não tinha nem vacina ainda, que foi um confinamento muito forte nosso, né? Com compras de supermercado por aplicativo, tudo em casa. E eu conheci gente maravilhosa no Zoom, sabe? Até conheci a Marta, a Cacau, pela internet, né? Nesse projeto primeiro que elas lançaram, Se Essa Lua Fosse Nossa, e com muitas lives e muitos encontros. E daí eu chamei toda a turma aqui do Rio Grande do Sul e outras amigas para participarem das enluaradas, porque virou um ponto de encontro nosso, inclusive, sabe? Assim, todo mundo nas enluaradas, lá, todo mundo nas enluaradas, e daí nas lives das enluaradas, né? Os encontros das enluaradas na internet, a gente se encontrava e tem essas publicações conjuntas, assim. Eu acho que nessa coletânea última, nós somos 19, assim, que se conhecem, e Brasil afora, né? Algumas gaúchas e outras daqui. A Diva Helena também, que está aqui, eu conheci nesse saraus do Zoom da época da pandemia. Ficamos super amigas, né, nesse período. Algumas eu já conheço pessoalmente. A Cacau eu conheci em novembro, no Encontro Nacional do Mulherio das Letras, em João Pessoa, a gente conseguiu se abraçar pessoalmente. Depois de 2 anos, né, e tal, conversando assim, online, né, e outras que eu espero encontrar ainda, né. No Rio de Janeiro a gente tem um encontro no fim desse ano também, do Mulherio das Letras, né, e eu tenho certeza
certeza que vai estar muitas. E a gente está esperando a Marta Cortesão no Brasil. Não sei se você está ouvindo aí, Marta. Já estou me planejando para quando ela vier ao Brasil. Ela disse que vem em São Paulo, né? A gente também se conhecer pessoalmente. É emocionante, Sidney, sabe? Assim, depois de quase 3 anos, né? A gente conversando com uma pessoa, esse momento do abraço, sabe? Assim, eu Ah, sim. acho fantástico. Nada substitui o abraço, o contato físico, né? Por mais que as redes sociais tenham nos ajudado muito nesse período de isolamento, né? Foi uma ferramenta importante, mas nada substitui o contato visual, olho no olho, um abraço. Isso faz muita diferença mesmo. Isso. Aqui a Então, Patrícia colocou ali, ó, que no tomo das bruxas são são 19 gaúchas, né? gaúchas do Isso. VTV, a Cacau colocou. Aí entrou aqui Mas além das gaúchas, Cacau, ainda tem mais outras, tipo da Noélia Ribeiro, de Brasília, que entraram também, né, nesse mesmo movimento. Vamos nos juntar, né? Vamos nos juntar. sim. E viu Marta Cortesão, hein? Vem ao Brasil, hein? Queremos você aqui para esse encontro aí. A Clariana, super poeta e Luará também entrou aqui, que lindeza. A Lujória aqui também entrou aqui do Boa Noite, comentando, seja bem-vinda. A Manuela Dip também entrou, seja bem-vinda, Manuela. Isso. Outra em Luará. O Luiz Valério aqui, que é um querido também, tem uma voz rara esse menino. Sexta-feira eu vou ter oportunidade de ouvir ele de novo. Quem, Maria Alice? Quem é a pessoa? É Luiz Valério, mas aqui aparece assim, L.U. Jóri. O Lujória aqui. Que legal, Luiz. Ele é maravilhoso. Seja bem-vindo. A Dilma Barroso aqui dando aqui. Perdão, te interrompi, desculpa. Então tá, a Manuela Dipp também. A Dilma Barroso, seja bem-vinda, Dilma, fantástica Dilma. Eu vi que entrou aqui também a Flávia Ferrari, outra escritora maravilhosa e Luarada, que acabou de lançar o livro dela agora esses dias. Tudo é ficção, livro de poesia também. Olhe lá, procure, compre, porque a Flávia é fantástica. Maria Alice, eu vou fazer agora um quadro nosso que já é tradição aqui do Essas Mulheres, que eu faço com o maior prazer durante todas essas temporadas, e para mim é um aprendizado, uma maravilha, me faz crescer como pessoa, que é o álbum Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada. Como eu sempre falo em todas as lives, né, a gente vive um país, uma sociedade que é tão machista, né, misógina mesmo. É importante lembrar o que essas mulheres fizeram, abrindo portas, né? Na maioria das vezes, colocando o pé na porta, né? Se não arrebentando a porta mesmo, né? Para abrir caminhos com uma sociedade melhor, mais justa, né? E eu comecei esse quadro falando da minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, uma grande mulher, educadora, escritora, política também, foi a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 1930, uma história fabulosa. E passei por mulheres incríveis aqui, falei de Pagu, Cecília Meirelles, Yara Iavoberg, que lutou contra a ditadura, falei de Leila Gonzalez, né? Uma mulher fantástica, intelectual brasileira fantástica, Marielle Franco, enfim, mulheres extraordinárias, que eu tive o prazer de falar aqui, mais de 100 mulheres que eu tive o prazer de homenagear aqui no álbum Essas Mulheres. Na última live que eu fiz no final da terceira temporada, eu falei da Dandara dos Palmares, que é um nome, às vezes, contestado, pessoas dizem que ela não existiu, mas eu fico com a representatividade, com a força da Dandara dos Palmares, que representa muito essas mulheres que sofreram tanto durante o período de escravidão no Brasil, né? Uma escravidão que, na verdade, ainda continua, né? Tanto que eles sofrem com racismo ainda hoje em dia. Enfim. E hoje, na nossa live, eu vou homenagear uma poeta, escritora, professora, Luciana de Abreu, uma pioneira pela luta pela emancipação da mulher, isso lá no século XIX. Ela também era uma abolicionista, também defendia a República, uma história maravilhosa. Ela nasceu em 11 de julho de 1847 em Porto Alegre, faleceu jovem, 13 de junho de 1880, vítima de tuberculose, também em Porto Alegre. A Luciana, ela, quando nasceu, ela foi deixada na roda dos esportes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Essa roda dos esportes que existia na época, né? Funcionava lá
Casa de Misericórdia era um cilindro que tinha uma abertura que as pessoas colocavam uma criança lá e rodava esse cilindro, que aí girava para dentro da casa e essas crianças eram acolhidas. Normalmente eram crianças de famílias de mulheres que não tinham condição de vida, né, abandonadas lá e colocavam a criança lá. Ou então eram filhos de senhores dos escravos com umas escravas, né? Violentavam as escravos, nascia criança, ainda mais se nascia branca, não dava para escravizar a negra, aí botava, jogava lá na roda dos esposos para se livrar da criança, né? Essa coisa horrorosa, essa atitude horrorosa de violência que essas mulheres negras também sofreram muito nessa época, violência sexual. E essa criança foi entregue lá, como eu falei, na roda dos esposos, tinha um pequeno enxoval e trazia um bilhete lá. Minha comadre, quero que a minha filha se chame Luciana Maria da Silva. Aí essa criança foi batizada e recebeu o nome Luciana Maria da Conceição. O padrinho dela foi um português, um caixeiro de guarda-livros, o Gaspar Vieira, o padrinho dela lá. Essa criança, antes de ir lá para a casa a Luciana, antes de ir para a casa desse padrinho, né, de ser acolhida pelo Gaspar e a esposa dela, ela ainda ficou com uma criadeira, que era uma mulher que pegava essas crianças recém-nascidas e cuidava até 7, 8 anos. Que era um auxíliozinho financeiro da casa, Santa Casa lá, e para cuidar da criança, e ficava até 7, 8 anos, e depois, se quisesse ficar com a criança, podia ficar, mas não recebia mais nenhum tipo de auxílio financeiro, então devolvia a criança para a casa, Santa Casa. Essa criadeira, como eles chamavam na época, que se chamava, que cuidou da Luciana, assim, ela ficou com a Luciana, assim, mas a família do Gaspar acabou acolheu a Luciana, tal, recebeu na casa deles, tal, e logo cedo a Luciana começou a destacar nos estudos, era uma menina que era uma leitora voraz, lia de tudo, era impressionante, assim, ela fazia sucesso nos encontros de família na casa dela, quando ia na casa de um parente, de um amigo da família, porque ela foi chamada para ler, para recitar poemas, e ela ia com toda a empolgação, ela sabia de tudo, lia de tudo. O pai, o Gaspar, que era um cara, quando era guarda-livros, tinha um contato muito grande com pessoas que tinham livros, assim, ele corria atrás de todo mundo para conseguir livros para saciar a fome de livro da Luciana, assim. E assim ela cresceu, uma aluna super estudiosa, desde criança já queria ser escritora, dizia que ia ser escritora, tanto que na escola as amigas dela chamavam de romancista, tanto que ela falava que queria ser escritora, escrever um romance e tal. E na escola, aliás, ela ia ser muito bem, com 12 anos de idade, era auxiliar da professora dela, e assim ela seguiu a vida dela até se casar aos 20 anos com João Luiz de Abreu, que era um servidor público da Câmara Municipal de Porto Alegre. Casamento, isso foi em 1867. Em 1869, ela já com uma filha, né, a Maria Pia, depois ela teve um outro filho, Teófilo, menino, ela sempre pensando em continuar os estudos, né, como é que ia fazer tal, mas aí um ano antes, em 1868, tinha sido fundada em Porto Alegre a Escola Normal de Porto Alegre. Aí depois, em 1869, empolgadíssima, a Luciana entrou para essa escola. Entrou com um filho pequeno, mas entrou, vou estudar, quero continuar meus estudos. E assim foi. Depois de 3 anos, ela se formou professora, em 1872, com louvor, sempre com notas altas, sempre muito bem. Ela tentou, de cara, tentar virar professora da rede pública, né? Mas foi complicado, dependia muito de gente que indicava, sabe? Gente com costas quentes, aquela coisa e tal. Mas aí, nesse período, assim, até ela entrar para a rede pública, ela entrou, ela fundou uma escola particular dela, que funcionava atrás do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e foi uma escola particular que foi muito bem sucedida, assim, era uma escola prestigiada, todo mundo que entrava naquela escola sabia que estava bem encaminhado, assim, tamanha a qualidade da escola da Luciana de Abreu. E depois, uns 3 anos depois, ela conseguiu entrar para a rede pública, virou professora também da rede pública e tocando a escola dela. E depois desse período, em 1872, 71, por aí, ela entrou para o Paternão Literário. Foi uma agremiação, uma sociedade, né, que reunia várias pessoas interessadas em literatura e em outras artes.
muito legal, um ambiente que rolava muitas ideias abolicionistas, republicanas, tinha um viés assim, progressista, muito legal, e convidaram a Luciana de Abreu para entrar para o Paternão. Ela foi com tudo, né? É até interessante, tinha 5 mulheres na época da Luciana participando do Paternão Literário, foi uma instituição que funcionou até 1885, assim, então um período bem legal de produção, assim, o Paternão tinha saraus, bailes, tinha um museu, uma biblioteca, tinha aulas noturnas, tinha uma revista, né? Então era bem movimentado, assim, as atividades culturais do Paternão Literário. E um dia, 15 de dezembro de 1873, a Luciana foi chamada para subir a tribuna do Paternão para falar uma coisa de discurso, que estava falando muito sobre a condição da mulher, tal, mesmo naquela época. E ela topou o desafio, foi, e deu show. A Luciana de Abreu é uma oradora espetacular, assim, espetacular. Ela dominava com poucos a oratória, viu? Ela arrasou no seu discurso, falando exatamente isso, sobre a importância da educação para a mulher, porque que a mulher era excluída da educação, e que ela tinha que a mulher podia muito mais do que ficar em casa só cuidando dos filhos, que ela poderia traçar um caminho legal nos estudos, que ela podia ser o que ela quisesse. Assim. Foi um discurso fantástico. Assim. E aí ela não parou mais de fazer discursos, fez vários discursos, fazia até de improviso, a maioria delas eram discursos improvisados, tamanha a qualidade da Luciana como oradora, assim, ela era fantástica, assim. E cravou o nome dela lá no Paternão Literário, assim, isso teve uma repercussão muito grande em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, até fora do Rio Grande do Sul, no país inteiro. Todo mundo quer saber quem é essa mulher que resolve com um discurso desse, assim, tão moderna para a época, assim, foi fantástico, assim. E ela fez um grande sucesso. Claro que teve gente que chiou, né? Que é isso, tá querendo dar asa para mulher, não pode, não é aquela coisa que a gente sabe, infelizmente até hoje continua existindo, né? Mas a Luciana foi fantástica com esse posicionamento dela. Para ter uma ideia do que ela escreveu, eu quero ter o prazer aqui de falar, ler alguns trechos do que ela leu no seu discurso aqui, do primeiro, já dá ideia de como ela estava bem, como ela tinha uma visão fantástica, assim, ainda mais para a época. Ela começava assim, no primeiro discurso dela, né? Minhas senhoras, nós temos sido vítimas dos prejuízos, das preocupações do século. Nós temos sido olhadas como seres à parte da grande obra de regeneração social, quando sem nós, impossível seria a humanidade aperfeiçoar-se e progredir, porque nós somos mais. Ela continua falando, né? Falando assim, nós temos sido caluniadas, dizendo-se que somos incapazes dos grandes acontecimentos, que somos de inteligência fraca, de perspicácia mesquinha, e que não devemos passar de seres caseiros, de meros instrumentos do prazer e das conveniências do homem, quando o nosso ensino tem preparado os mais perfeitos heróis da humanidade, e quando a testa das nações, quer na cadeira, quer na oficina modesta do operário, temos dado exemplos de assombrar os povos dos séculos. Olha só, ele ainda terminou falando esse meu discurso, falando assim, desde educação e instrução, nós faremos o mais. E mais, para terminar, para arrematar, nós, senhoras, aparentemente os vencidos, somos vencedores. Veja só a ousadia da Luciana, que legal, né? Isso na década do século XIX, em 1873, e ela com um discurso desse tão importante, né? Já ensaiando o rompimento com esse discurso patriarcado que confina a mulher dentro de casa, que aleja ela de estudar, de tocar a sua própria vida. Impressionante o que a Luciana fez, né? E ela fez isso com brilhantismo. É um discurso que a gente tem que ler, reler, mesmo nas épocas de hoje, né? Porque a gente, infelizmente, ainda mais nesses últimos anos, com o fascismo que a gente tem convivido diariamente aí, e tenta, mais uma vez, confinar a mulher, né? Colocando a mulher como submissa ao homem, tá? Na sombra do homem. A gente precisa sempre lembrar de Luciana e de outras mulheres que têm esse tipo de discurso. Isso é fantástico. E a Luciana, como eu falei, ela faleceu em 1880, vítima de tuberculose, mas deixou um legado maravilhoso. É isso, Luciana de Abreu presente.
você quer fazer algum comentário, fica à vontade, Maria Alice. Não, presente, sim, presente. E ela era uma mulher revolucionária, ela é considerada uma pioneira do feminismo no Brasil, né? Quando ela fez o curso normal, ela estava grávida, e ela foi muito rechaçada por outras mulheres, porque na época a mulher grávida não se expunha publicamente, né? E ela resolveu assim, não, ela tinha, vou estudar, tenho que estudar e vou sair com a barriga assim, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, né? É importante ver a data desse discurso dela, é precursor, né? Com relação até à questão da abolição no Brasil, né? Teve um forte impacto mesmo, como tu falaste, né? A imprensa, depois os outros jornais só falavam disso, né? Do discurso da Luciana de Abreu, porque se até hoje ainda se ouve aí certos bispos falarem, né, da igreja neopentecostal, que a mulher não pode estudar muito, não pode, né, se sobrepor ao homem e tal. Imagina o que era o século XIX, né, onde ela se posiciona fortemente, realmente uma mulher inspiradora, né, e que a gente deveria falar mais, mais sobre ela, né, que tem, ela é nome de rua aqui em Porto Alegre e tal, Nome de mas é uma uma escola história também, né? isso, que às vezes fica esquecido, né, são várias, eu acho que ela merece esse resgate, né, e realmente ela enfrentou. Eu só imagino, eu li assim, só imagino, se já é um Estado machista, né? Estamos no século XXI. Essa, essa mulher teve muita força. A mulher teve muita força. Muita força, Luciana, muita força. O discurso dela, o primeiro discurso dela, ela fez vários outros, né? O primeiro discurso dela foi em 1873, desde 1873. É só o pioneirismo dela, incrível. Aliás, muitos historiadores acreditam, até ouvi falar, a historiadora Regina Portela, não sei se você conhece, Maria Alice, gaúcha aí, teve uma palestra uma live falando que acredita-se muito que até que a Luciana tenha lido os livros da Nízia Floresta, que é considerada a primeira grande feminista do Brasil, que morou em Porto Alegre, que até reimpressão do livro dela em Porto Alegre. Então, se imagina que pode ter, que a Luciana pode ter lido os livros da Nízia, e aí, a partir de ter formado a consciência dela em relação à posição da mulher, a importância da educação para a mulher, que a Nízia batia na mesma tecla, né? Que a mulher tinha que estudar, tinha que ter escola para a mulher, a Nízia já vinha com esse discurso antes, né? Muito legal. Bastante importante. Muito importante. Parabéns pela escolha. Parabéns pela Imagina, escolha. imagina, Bastante importante. pra, imagina, mas para mim escolher fazer, como eu te falo, para mim é um aprendizado enorme trazer essas mulheres aqui, pesquisar, ler, é um momento de crescimento para mim. Eu fico muito feliz com esse quadro que eu não abro mão de fazer, viu? Algo a essas mulheres. A Vânia que escreveu aqui, raramente, realmente, passo diariamente pela rua Luciano de Abreu e não sabia da sua história. A Vânia até que é uma contadora de história, também é uma professora de educação. Ela mora em Gravataí, perto de Porto Alegre. Ela está sempre em Porto Alegre, ela é uma contadora de história maravilhosa, está sempre em atividades. Grande amiga, parceira de projeto, super Vânia Tesk. Tem mais aqui comentários aqui. O Luiz falou que ecoa forte hoje sobre o discurso da nossa Luciana, escreveu aqui que incrível. A Magali falou que o Luciano de Abreu presente. A Magali falou que o escritor Benedito Saldanha, falecido da pandemia por Covid, escreveu o livro Luciano de Abreu, onde abordou a trajetória da escritora. Que legal, sua lembrança, Magali, obrigado. Silvânia aqui também falando da Luciana, falando que ela é uma guerreira. É isso. Luciana, que além do nome de rua, também é o nome de uma escola, no bairro Santana, o nome de uma escola. É importante que a gente conheça a história dessas mulheres incríveis, né, que sejam levadas para a escola, que sejam faladas delas,
a importância dessas mulheres é muito importante. Maria Alice, a gente estava conversando aqui, você falando, a gente falou aqui, você sempre gosta de poesia, de sarau e tal. Você já teve vontade de escrever alguma coisa, ou já fez alguma coisa tipo conto, ou já pensou em escrever um romance? Não, seu negócio é mesmo poesia. Eu escrevi, sim, uns contos, mas não ficaram muito bons. Eu não Ah, quis sempre, né? Quem lê muito sempre acaba escrevendo, né? E aí sim. eu tive algumas ideias, sim, mas eu não achei muito bem elaborados para ser conto, né? E na escrita em prosa, o jornalismo pesa muito sobre mim, né? Uhum. Então fica sempre pouco ficcional, sabe? Assim, fica muito engessado, porque eu trabalhei muito com. Eu fui editora de texto de jornal, chamavam de os copydesk, né? Eu era chefe de Sim. copydesk e depois editora de baixamento, que faz esse tipo de acabamento textual e professora disso, né? De redação técnica em jornalismo. Então, os contos ficam muito engessados, sabe? A poesia eu sinto que solta mais, assim, né? Flui mais. Flui mais. E daí eu não gostei não gostei dos contos, assim, tipo, não é meu caminho, eu gosto de escrever poemas. Agora estou gostando muito de escrever haikais, né? Então, Não, tem que legal, Marilis. escritoras que fazem tudo, né? Assim, poesia, romance, né? Conto. Mas eu não, não achei meus contos muito bons. Ah, mas isso não diminui teu talento, meu Marilis. Suas poesias são maravilhosas, viu? Pode ter certeza disso. Você arrasa. O, você está falando em jornalismo, assim, é interessante, assim, dessas pesquisas que eu falo que eu pego dessas escritoras, desde lá do começo do século, até antes, como é o caso da Luciana de Abreu, é interessante que a gente vê dos jornais que tinham a época, ali ainda pelo século XX ainda, metade do século XX, que a gente, pelo menos a minha sensação, parece que tinha mais espaço nos jornais para o lado literário, né, de publicação de poemas, de contos, de textos literários, né, junto com todo que é o arcabouço jornal, das notícias e tudo, mas sempre tinha um espaço interessante de cultura, com o pessoal escrevendo, publicando poesias, poemas. Dessas pesquisas que eu faço dessas mulheres que eu sempre vejo que a mulher escreveu para um livro, participou até do concurso do jornal, teve seus poemas publicados no jornal, não sei o quê, jornais fortes, assim. Eu sei que eu tenho que isso foi mudando, assim, dos jornais, esse espaço vai ficando menor. Tudo bem que hoje em dia ainda tem as redes sociais, né? Jornais impressos nem, quase não existe mais, né? Mas teve essa quebra, você que é jornalista, mas do jornalismo que ficou mesmo só jornalismo e o jornal ficou uma coisa só, aquela cobertura mesmo do jornal, do dia a dia, e esse espaço uh, tinha antes para o pessoal expor seus poemas, seus textos, ele foi sendo diminuído, ficando sem uma maior roupagem nos jornais. Você vê isso também ou é só impressão minha, Marilice? Com a sua experiência de jornalista? Não, é uma impressão verdadeira, né? Se a gente vai ler a história dos jornais, os jornais, eles mudou inclusive esse conceito do que é o jornalista, né? Escreviam nos jornais intelectuais, né? Uhum. E esses jornais, tipo esses da época da Luciana de Abreu, ele era um jornal de texto, vamos dizer assim, mais opinativo, né? E geralmente, assim, políticos, né, intelectuais, escritores é que davam corpo à redação, onde não tinha muita reportagem de rua, reportagem mesmo, e informações do momento. Né? Então, esse jornalismo mais recente, né, que é o que eu
tipo assim, que eu conheço a fase anterior como professora, né? Mas o jornalismo que eu participei já é esse que chamam de jornalismo informativo, baseado numa notícia a partir de uma ideia de novidade, né? Conta essa news, sabe, assim, o que é novo, está acontecendo agora, e aí com a entrada mesmo, acho que principalmente a influência da TV, da internet, esse texto vai enxugando, sabe? Vai se tornando mais objetivo, né? E sempre puxado pelo novo, né? E não mais pela opinião que passa a estar em algumas colunas, né? E a parte literária também passa a ter um espaço muito reduzido, porque não só aqui, mas jornais de todo o país, assim, tinha resenha, as resenhas do JB no Caderno Ideias eram extremamente importantes, né, nos anos 70, nos anos 80, os cadernos da Folha de São Paulo, e muitos jornais, eles também promoviam concursos literários, eles estavam muito vinculados a esse mundo da cultura, né, que até passou a se chamar lazer e entretenimento, sabe? E nos cadernos que seriam de cultura, até o cinema, espetáculo e música passam a ter muito mais espaço, né? Até do que a divulgação de livros, né? Mas eu acho que esse tempo que a gente está vivendo agora é um tempo de retomada com uma quantidade incrível de revistas literárias de excelente qualidade nas redes e um grande número de graça, né? Então, tipo, como é que antes esses processos de impressão eram muito caros, né? Para que não tivesse, sabe, uma empresa, né, realmente por trás. Mas com as redes a gente aprende a diagramar ali, faz um PDF, monta uma revista literária de poesia nas redes. E são muitas, sabe? Inclusive várias assim dedicadas à produção da escrita feita por mulheres, né? Tá a Marta aqui do Feminário Conexões, né? E, e tem N outras, todas muito bem feitas, assim. É uma retomada do espaço, né? Que nos jornais, às vezes, sei lá, é para uma página lá de bric-a-brac, né? De cruzadas e não sei o que, tem um quadradinho ali para publicarem um poema, né? E essas colunas de opinião também são espaços fixos, né? E os outros estão tomados por essa informação de novidades, né? De news, né? Que é muito engessado. Essa é a minha expertise, né? É escrever esse texto de jornalismo informativo, né? De novidade, de news. Que legal, Maria Alice. Entrou aqui até uma aventura, minha querida amiga aqui, que é escritora, psicanalista, dona da editora Voz de Mulher, que é um trabalho maravilhoso, publicando escritoras. Super Thelma. Obrigado, Thelma. Seja bem-vinda. A Marlene Entrou a Mariam também. Oi? Entrou a Mariam Pessa, que estava a Maria Pessa que ela estava na live da Noélia, agora ela veio para cá. Seja bem-vinda. Grande Noélia, tem uma live maravilhosa. Seja bem-vinda, Maria Pessa. Entrou aqui também a Marlene Favre, que é super escritora aqui catarinense, historiadora, fantástica. Ela tem acabou de lançar um livro no final do ano, Léo, Se Pulsa, Arde. Ih, agora que coisa feia, mano. Esqueci o nome do livro. Se Pulsa, Arde e. Coloca o seu nome se puder, Marlene. Desculpa aí, esqueci o nome do livro. Sei que é Se Pulsa, Arde. Tem mais uma palavrinha. Me desculpa, que é um livro de poesia. É uma ótima escritora, fantástica, Marlene de Favre. Seja bem-vinda, Marlene de Favre. A Flávia falando aqui, hoje estamos muito bem de lives. Obrigado, Flávia. A live da Noêmia é fantástica. A Maria do Carmo Silva, essa outra escritora baiana, enluarada, fantástica, inspiradora trajetória literária. Parabéns à escritora Maria Alice. Concordo. Tá aqui. A Marlene aqui me salvou. Se Pulsa, Arde e Resiste. Livro de poemas que ela lançou em dezembro, livro fantástico, quem puder conhece, corre atrás.
Porque é livro bom, porque a Marlene escreve muito, além de ser uma pessoa fantástica. Poesias feministas, que se pulsa, arde e resiste, poesias feministas. Marlene, que é uma historiadora feminista fantástica, uma história maravilhosa. Aliás, ela e a mãe dela, a dona Terezinha de Fábio, que eu acho que ela é que é a grande feminista dessa família, que é fantástica, assim, viu? Abriu caminhos para a filha. Grande Terezinha de Fabre. Virei fã dela, depois que eu li as crônicas da Marlene, o livro de contos da Marlene, que ela fala tanto, que ela fala da mãe dela. É impressionante a história da mãe dela, viu? Fora as fotografias que a Marlene coloca da mãe dela lá no Stories, que a gente fica emocionado, dá vontade de abraçar a dona Terezinha, assim. Muito legal. Parabéns, Marlene. Seja bem-vinda. Maria Alice, a gente falando disso, estão falando aqui de feminismo, da importância do discurso como o da Luciana de Abreu, e é legal, né? Esses coletivos como o Elorado, você já falou, Mulheria da Letras, é importante disso, de ter essas mulheres que podem ter voz, podem ler seus textos, escrever e publicar. Isso é importante. Isso faz diferença, né, Maria Alice, no crescimento dessas mulheres, de poderem assumir as suas vidas, né, lutar com todos os desafios que ainda encontram, talvez ainda encontram esse mundo tão machista, né? A literatura faz diferença, né, Maria Alice? Faz diferença no caminho dessas mulheres, né? É muito legal isso, né? Não, faz diferença, sim, e os coletivos, eles têm impulsionado a produção literária das mulheres, né? Várias passaram a... E esse outro que é um movimento de leitura, né? Que é o Leia Mulheres. Então, isso além de produzir mais, né? De ler outras mulheres, né? E isso começa a permear, sabe, a escrita de todas, né? E esse encorajamento, né, de ter outras iguais, né, com as mesmas preocupações, sabe, escrevendo. Isso é uma forma impulsionadora. Esses coletivos são muito importantes. Nas premiações mais importantes do Brasil, assim, muitas finalistas foram mulheres, né? O Jabuti foi romancista esse ano, todas eram mulheres. No outro ano, poesia, todas eram mulheres, né? Então, tem mais mulheres participando como juradas, sabe, das curadorias, né? Colocando esse lugar, sabe, essa voz, né? Isso é bastante importante, eu acho motivador, né? Esses trabalhos como esse da Cacau e da Marta, sabe? De liderar um coletivo, né? Isso é transformador. Acho que tu viste muitas lives com várias enluaradas falando, assim, né? E a partir das enluaradas, então, elas tomaram coragem de continuar escrevendo, de publicar um primeiro livro, sabe? De seguir adiante, umas o primeiro, o segundo, o terceiro, e algumas que já estavam até no quarto, sabe? Então, que esse tempo de pandemia, né, de coletivo, foi motivador, né, para essa retomada. Bem importante. Que legal. Patrícia Cacau que escreveu aqui. Vamos poemar Maria Alice, concordo. A Marlene aqui agradecendo por lembrar a mãe dela. É um prazer falar da sua mãe, viu? E de você também, Marlene. Muito legal. A Marlene de Faria, não sei se você conhece, ela ficou conhecida no país inteiro de um, de um entreveiro com uma aluna aí que queria levar lá, quando ela era professora, e aí essa aluna queria levar adiante com um tema completamente absurdo de escola sem partido, não sei o quê, na tese dela. Falou, não tem condição de ser sua orientadora com esse tipo de pensamento. Aí essa figura até processou a Marlene, e aí começou a alcançar espaço na extrema-direita e até se eleger deputada. Assim. Mas a Marlene sempre firme, uma profissional fantástica. A Flávia escreveu aqui, Enluradas é um coletivo que nos abraça e impulsiona. É isso mesmo, Flávia, Enluradas é fantástico. Aliás, Enluradas está me fazendo chorar muito, viu? Tem que conversar com a Cacau, com a Marta Cortesã, que esse negócio de me fazer chorar. Tá bem que o meu coração está em dia, viu? Apesar da condição que eu passei, o coração está em dia, viu? É impressionante como vocês me emocionam, viu? Só tenho que agradecer a vocês.
A gente está falando dessa coisa, como é importante, como a literatura faz diferença. Tem uma história que eu gosto sempre de contar, às vezes de quando eu conto por aqui, uma iniciativa que ocorreu ano passado até. Envolveu ONG, envolveu o Ministério do Trabalho, trabalho não, o Ministério do Trabalho nem tem mais. Órgãos federais, assim, e tal, e em São Paulo, fizeram com catadoras de lixo, tá? Pegaram uma cooperativa de catadores de lixo, assim, e levaram um projeto de poesia para essas mulheres, assim, para fazer poesia e tal, começar a escrever, assim. E no começo, quando levaram para essas catadoras, fica assim, eu escrevendo, o que eu tinha a ver com poesia, né? Aí a outra fala, pô, tô com todo mundo em casa, casamento, situação complicada, situação difícil, dinheiro. Pô, por que vou escrever poesia, né? Aí começou o projeto. Apesar dessas dúvidas que essas mulheres tinham, elas participaram do projeto e lá elas começaram a ter aulas, conhecendo Carolina de Jesus, né, essa fantástica escritora brasileira que retratou tão bem no seu livro Quarto dos Pesos, a situação dos favelados. É um livro que, para mim, todas as escolas têm que trazer para os alunos lerem, porque é fantástico. Carolina, que eu já falei, já homenageei aqui no álbum, e foram começar a escrever poesia, e foram. No final do projeto, eles estão completamente apaixonados pela ideia de escrever poesia, e escreveram juntos um livro em homenagem a Carolina de Jesus. Mudou a vida deles, assim, né? É uma outra visão do mundo, melhorou a autoestima, né? Mesmo daquela situação difícil que elas vivem, né? De catadora, mas eles são discriminadas, né? Como a gente sabe como é que funciona esse país, e aquilo para elas foi espetacular ter essa experiência com a poesia. Para ver como a literatura faz diferença na vida das pessoas, dessas mulheres, né? A gente fala de inclusão. A literatura faz isso, ela inclui. Ela traz a gente para um outro mundo, ver outras possibilidades, né? E entender o que acontece nesse mundo. É muito legal, é muito importante a literatura, a metáfora. Isso é sempre importante, né? Por isso que eu falo dessa importância da literatura, né, Maria Alice? Ela pode ser inclusiva, né? Pode e deve ser inclusiva, né? E E libertadora, não só inclui, mas libertadora. liberta, né? Porque em vários momentos, assim, eu também sou a maior chorona de enluaradas, assim, vejo as lágrimas, choro, né? Mas de ver como liberta realmente as pessoas, coloca uma outra dimensão da vida, né? E valoriza essas experiências pessoais, assim, mulheres catadoras, o que eu vou fazer? Elas dizem, eu vou fazer com isso, né? Tipo, a minha vida não tem nada para falar sobre a minha vida, né? E aí descobre toda uma riqueza nessa vida, nessa vivência cotidiana, né? Que é libertadora. Eu acho muito, muito importante. Esses trabalhos são fantásticos. Maria Alice, eu vou fazer uma pergunta que normalmente a gente sabe a resposta, que é o país que a gente vive, mas você sofreu com todo o seu trabalho no jornalismo, ou como professora na faculdade, você sofreu com machismo? Passou por situações assim? Quem não, né? Quem não, Só né? quando só se a gente não se dá conta. Tem algumas situações que são até de assédio, né? E que algumas mulheres até veem como um elogio, sabe? Porque é bem. Tipo, eu fui editora de jornal, editora de rádio, numa época que não tinha mulheres em cargos de chefia, né? E essa situação de obedecer ordens de mulheres, assim, não é muito bem absorvida, né? Então, sim, eu passei um monte de situações, saia justa, né? A gente tem que aprende um bom humor fantástico. Eu acho que é essa a salvação. Você falou uma coisa interessante aí que Bater a pessoa não pode, né? Então tem que rir. mas tem uma coisa interessante que você falou aí, né? Que é importante a gente ressaltar, que você fala que às vezes só se dá conta depois, né? Opa, Maria Alice? Não é? Virou, aprendeu Oi. aqui, virou. Não, às vezes se dá Não. conta depois e algumas mulheres não se dão conta, né? Uhum. Até
até conversando, a gente tem a Marian do Sarau das Minas, né, que é só mulheres. E a gente vê assim, então tem uma reunião lá da equipe da redação, né? Aí chega o cafezinho. Uma mulher automaticamente se levanta para servir o café para todo mundo. Né? Ou então aqui a gente assim, tem churrasco, geralmente os homens que são os assadores, né? Sim. E tal. Aí, no que termina o churrasco, as mulheres se levantam para organizar e limpar a mesa e lavar os pratos. Tipo, como se fosse natural. Então, a naturalização de algumas condutas faz com que as mulheres nem percebam, sabe? E, inclusive, isso, assim, que eu falei, né? Que eu fui editora, chefe e tal. Às vezes, um homem fala depois exatamente aquilo que a gente disse. Ou então nos interrompe. Né? E a gente tem que usar dessa autoridade até da chefia, sabe? Para manter a palavra, sabe? Porque a tendência de mulheres a serem interrompidas, né, é sempre muito maior, né? Ou então até a gente teve umas discussões na pandemia sobre vacina, sobre isso e tal, e um poeta mesmo observou, assim, se fosse um outro homem, o outro ia dizer, é isso aí, cara. Mas como é uma mulher defendendo uma posição, fica naquela teimosia, sabe? De não querer dar razão, né? Então isso é o tempo todo, mas algumas mulheres não percebem. Assim, é tão natural, sabe? Que a gente que vai servir o cafezinho, a louça é conosco. É. Elas não percebem isso como uma coisa machista mesmo, que estrutura, e estrutura algumas mulheres por dentro, sabe? Tipo, uma mulher impositiva é vista como agressiva, né? E um homem assim, não, é um chefe, ele é um líder, né? Ela é uma louca, né? É uma louca, né? Histérica, é. Não é, e ser chamada de louca é normal. Até às vezes eu digo assim, então a gente é louca mesmo, tipo, se cuidem conosco, porque a gente não está brincando, a gente quer espaço, sabe? Mas a gente não está pedindo. Nós queremos, mas nós não estamos pedindo. Né? Aquilo que tu falaste, assim, vai botar o cotovelo na porta, o pé na porta, arrombar a porta. A gente não está pedindo espaço, a gente quer espaço e a gente vai conquistar esse espaço. É simples assim. Até porque é de direito. Uhum. É de direito. É isso mesmo. Ah, e você, Maria, eles têm algum livro aí, você tem algum projeto aí para adiante, um novo livro para surgir ou não tem nada em vista por enquanto? Você pode contar de novidades para gente? Eu estou trabalhando num livro onde a memória e a geografia da cidade de Porto Alegre se atravessam. Né? Então, alguns poemas falam em memória, outros falam em alguns lugares da cidade, né? Outros retomam alguns poetas daqui, fazem um diálogo, né? Com alguns poetas de Porto Alegre. Eu acho que esse ano eu consigo terminar esse. E é isso. Que legal, Maria. Já tem título? Não, não tem título ainda do livro. Se chama O Tempo é um Lugar. Olha, que legal, que bacana. É Livro um falando dos sobre... versos, é um dos versos do poema de abertura, né? Que já saiu numa coletânea aqui, Arcas dos Desejos, por Porto Alegre. Porto Alegre fez 250 anos de, vou dizer assim, de colonização, de invasão aqui pelos portugueses, né? Sim. No ano passado. Então, eu publiquei esse poema já naquela coletânea e ele abre esse livro, né, com outros. E esse é um dos versos do poema, o verso final. Tá legal.
Que legal. A Magali está pedindo poema. O sexo das mulheres, do Cartas que eu não escrevi. Juliette, fica à vontade, Maria Alice. Vamos amar. Ouvir. Isso. Eu escolhi dois poemas que geralmente são os mais pedidos, assim, Fica à vontade para ler. que as gurias gostam. Os homens espiam o sexo das mulheres e não o encontram em suas calcinhas. Quando as penetram, também não o encontram. As mulheres escondem o sexo em seus olhos. O sexo das mulheres está exposto. O sexo das mulheres balança em seu andar. O sexo das mulheres balança em seus braços quando acalentam seus filhos. O sexo das mulheres não tem nome, nem imagem, nem figura. Os artistas não o aprisionaram em pinturas. O sexo das mulheres está exposto quando se vestem, quando se despem no grande teatro da vida. O sexo das mulheres, elas o disfarçam. Com maquiagem, encobrem seu rastro, o escondem com perfumes. O sexo das mulheres, elas o recriam nos rios. O sexo das mulheres está imerso no mar. O sexo das mulheres é concha. Maresia. Que lindo, Maria Alice. Eu estou até emocionado. Que lindo, viu? Que lindo. Poxa, que honra estar aqui somente ouvindo um poema tão bonito seu, assim. Obrigado, viu? Obrigado. Tem uma mensagem aqui. A Magali falou: amo o sexo das mulheres, de Carlos Xavier. É um poema lindo, Magali. Tem toda a razão de ser apaixonada por esse texto. A Diva falou aqui: fiquei na casa da minha sogra quando tive minha filha. Ela não aceitou me dar café antes do meu sogro. E olha, era somente um café. A Sandra falando aqui, super live. Obrigado, Sandra. Seja bem-vinda. A Maria Alice é fantástica, né? Por isso a qualidade da live. A Marlene falou aqui, ó. Mesmo assim, na construção cultural dos gêneros, quiseram as mulheres subservientes, servindo sob o domínio dos homens. Mas estamos aqui para enfrentarmos o marxismo e assegurar nossos direitos. Perfeito, Marlene. A Magali que falou bravíssimo. E a Patrícia Cacau falou aqui, são tantas figuras e tão sensível e profundo esse poema. Assina embaixo, Cacau. É isso mesmo. É fantástico. Fantástico. Que lindo, Maria Alice. Você falou que tinha outro para ler, você quer ler agora? Posso ler. Eu escolhi esses que são os mais escolhidos, tá? Fica à vontade. É preciso dizer que não se tem tempo. Não há tempo para viver, para respirar. Corre um coelho branco com um relógio. Atrasado, atrasado, sempre atrasado. É preciso ser ativo, produtivo. O tempo dos relógios está sempre a passar. É preciso dizer que não se tem tempo, ou ninguém vai lhe levar a sério. O tempo é mistério. O tempo não tem dono. Um relógio atrasado marca apenas o sono, nunca o sonho. É preciso dizer ocupado, ocupado. É preciso dizer que não se tem tempo. Vai que alguém resolve lhe amar. É preciso estar sempre preocupado, ocupado. Ou podem achar que você é o culpado pelo mundo estar como está. Que lindo, Maria Alice. Que lindo, que lindo. Poxa, muito feliz em ouvir esse teu poema, viu? A Diva falou, a Diva escreveu aqui. Eu estou aprendendo com essas grandes poetas. Eu também, Diva, eu também. Aí a Magali pediu outro poema seu aqui, ó, Coração de Poeta. Uhum. Aí, vamos ver aqui. Eu não decoro poemas. Terrível. Tranquilo. Halloween. Compensa com essa leitura maravilhosa, viu, Maria Alice? Tá tudo certo. O Luiz aqui elogiando o poema, que lindo. A Cacau, uhul. A Magali
falando aqui, são todos magníficos. É isso aí, Magali. Maria Alice arrasa. Aqui. Mas eu vou ler um outro aqui que eu escolhi aqui. Que eu gosto de ler. Tem o dedo nele, perdi. Aqui. Quando pinto minha boca de vermelho, penso só em te seduzir, assim carmim, assim vermelhos, os lábios. Maria Alice, deu uma travadinha? Deu uma travadinha. Então, vou começar de novo, que ele é curtinho. Quando pinto minha boca de vermelho, penso só em te seduzir. Assim carmim, assim vermelhos, os lábios que entreabro a olhar para ti e a dizer: me ama, me ama, me ama. Esse miado de mulher no cio, decifra-me ou displicentemente, com meus lábios vermelhos, te devoro. Ai, que lindo, Maria Alice, lindo. Que lindo, que maravilhoso. Olha, lindo, 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 lindo. O Leandro Demoli aqui deu aplaudindo você. O Luiz falando aqui, Maria Alice é de uma sensibilidade incrível. Assine embaixo, Luiz. Um monte de coraçãozinho, um monte de palmas para você. Fantástico, Maria Alice. Olha, lindo, 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 viu? Que presente que eu estou recebendo aqui com os teus poemas, viu? Obrigado, que lindo, muito lindo, viu? A Magali aqui falando aqui. Agora eu vou ler o pedido da Magali, então, tá? Um coração de poeta. Sim, fica à vontade. Um coração de poeta é um coração que se inquieta. Coração poeta. Quieta, inquieta, calma, de um coração alma. Destroçado compõe e se recompõe. Arco-íris e ocaso. Cor e amplidão. Oh, mais uma lindeza, que lindo, Maria Alice. Que privilégio poder estar ouvindo você lendo esses poemas, viu? A Vânia até falou que show de poeta. A Magali falou, o presente é nosso. O magnífico, a Magali escreveu. O Luiz falou, maravilhosa. A Dilma falou aqui, na página 99 do livro Cartas que não escrevi, tem um grande poema. Ele te espera no cais. Esse aqui é para Diva, então. Penélope, ela te espera no cais, desmancha todos os dias o tricô de sua mortalha. Ela te espera no cais, espanta todos os pretendentes, entre eles a própria morte. Ela te espera no cais, odisseia de um homem perdido em labirintos, encantado por tesouros de cobre, por medalhas, honrarias e outras quinquilharias, por sereias pós-modernas e luzes de sex shop naufragaste. Ela te espera no cais, enquanto observa Caronte atracar. Nossa, que lindo, Maria Alice, que lindo. Estou muito feliz, Ju, muito emocionado aqui com seus poemas, com a sua leitura maravilhosa. A Patrícia Cacau, que te amo, te amo. O Luiz mandou um monte de coraçãozinho. A Magali pedindo aplausos, que live. A Maria Alice é fantástica. O Luiz escreveu poesia encoando pela casa, coisa maravilhosa live. A Maria Alice é fantástica, né? Que legal, que legal. Eu vou dar umas mensagens aqui, a gente caminho para a reta final da live, mas se quiser pedir poesia, se quiser ler mais, fica à vontade, Malícia. Eu ainda tenho uma pergunta final para fazer para você, mas eu quero dar uns recadinhos aqui antes. Falar que a nossa live, nossa próxima convidada dessas mulheres, na semana que vem, dia 18 de abril, terça-feira, 19 horas, vai ser a escritora Vanessa Dumila. Tá? É uma escritora mineira, ela também é fundadora do Instituto Mila, Movimento Infância Livre de Abusos, que dá assistência para crianças que sofreram abusos sexuais, todo tipo assim, dessa natureza, né? E para familiares, dá uma assistência, um trabalho muito bonito, a Vanessa do Mila. E ela tem um livro que ela escreveu que se chama O Escuro Me Abraça, que é exatamente onde ela relata o abuso que ela sofreu quando era criança. Então ela
sofreu abuso e virou uma ativista na causa desde 2019, fundou esse instituto que dá esse apoio para as crianças. Então, é um tema delicado, mas vale a pena trazer aqui, vai ser uma conversa, tenho certeza, muito boa, muito esclarecedora, muito legal, com a Vanessa Domingo, que faz esse trabalho maravilhoso com crianças que sofrem abuso. Um tema sensível, delicado, e vale a pena a gente falar sobre isso, viu? Vou ter a honra de conversar com a Vanessa Domingo, essa escritora maravilhosa, tem esse trabalho lindo, viu? Convido a todo mundo a acompanhar a live na próxima semana, dia 18 de abril, às 19 horas, terça-feira, viu? Todos convidados, todos convidados. E para falar, como eu sempre falo todas as lives, para todo mundo acompanhar as Eloradas, que é esse processo lindo, captado pela Cacau e pela Marta Cortesã, essas duas escritoras fabulosas, que reúne vários poetas maravilhosos, como a Maria Alice. Acompanhe, vá lá. Acompanhe o blog do Seminário Conexões, lá da Marta Cortesã, que reúne várias escritoras, essas Eloradas, que são textos maravilhosos, vale a pena ler. Então acompanhe essas editoras que estão comandadas por mulheres, como a editora Voz de Mulher da minha amiga Thelma Aventura, que é um trabalho maravilhoso, da Vânia Clares com a Sarasvati, a Luísa Novaes com o Litera Books, tá? Que agora é o coletivo de escritores do Litera Books, mas é uma editora que está sempre lançando escritores, trabalho lindo da Luísa Novaes. Tem a Sandra Regina com a editora Fêminas, está sendo um trabalho legal lançando escritores. Então, acompanha essas mulheres que estão à frente de editoras, acompanha a Carol Tomás, é um trabalho muito legal com o projeto das vozes delas, que ela entrevista mulheres, então abre um espaço legal para todas as mulheres, escritoras e também de outras áreas. Então, acompanha essas mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, viu? Fantástico. Vale a pena acompanhar essas mulheres, acompanhar o que elas fazem, porque é um trabalho fantástico. Tem a Adriana lá em Portugal, Adriana, minha amiga Adriana, eu acabei de esquecer o nome dela. Mairink, obrigado, Mairink. Mairink, minha parceira, projeto que a gente tem feito, tem um trabalho tá muito legal com Infinita lá em Portugal, muito bacana, um trabalho fantástico, com a Infinita Brasil Editora. A Leonita Fernandes, que também tem uma editora aqui de Santa Catarina, aqui da capital, a editora Infinita, também faz um trabalho maravilhoso. Então acompanha essas mulheres, dei apoio a essas mulheres, entra no site dessas mulheres, faz um trabalho fantástico. Até uma aventura, a leitura Voz da Mulher, a gente tem uma parceria junto que se chama o projeto Ler Faz Crescer. São 3 e-books que reúnem textos que foram publicados lá no blog Tabacaria, a seção Ler Faz Crescer, na qual eu convidei pessoas de várias áreas para dar um depoimento falando das suas experiências como leitores. A gente conseguiu reunir pessoas de várias áreas, tem textos fabulosos. E a gente pegou o texto, reuniu esse texto em e-book, e está lá no site da editora Voz de Mulher, de graça, só baixar, são 3 volumes, é uma material muito bacana, muito legal, uma experiência muito legal, viu? Eu convido todos a entrar lá no site da editora Voz de Mulher, viu? Então é isso, acompanhe todas essas mulheres, todo esse projeto desses coletivos, que vale a pena, viu? Vale a pena ouvir, a gente aprende muito, amadurece e se transforma numa pessoa melhor, viu? Pode ter certeza. Como a gente fala aqui, o feminismo libera. E cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Não se esqueçam disso, viu? Eu quero falar de outra coisa aqui, que essa camiseta aqui, que foi lançada lá no ano passado, novembro, que é essa camiseta aqui, que tem, ó, Feminismo Liberta, que é a frase que a gente tem falado, viu? Agora a gente está em final de estoque aqui, de liquidação aqui, essa camisa está saindo R$30 mais o frete, viu? Se quiser e puder ajudar aqui essas mulheres, R$30 o frete, é só entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, pelo direct aqui aqui do Instagram, pelo WhatsApp, quem quiser, que a gente envia a camisa, viu? Agradeço quem puder colaborar. No mais, minha última pergunta que eu quero fazer para você, tem que ter uma mensagem aqui. Thelma Aventura, um trabalho muito lindo, o do meu querido amigo Cida. Obrigado, Thelma, você faz um trabalho lindo demais também, viu? Fantástico aí. Tanto a Magali falou, graças a Cida e Maria Alice por essa terça poética, a luz estava cheia. Eu que agradeço a sua presença aqui, Magali. E a Maria Alice é fantástica. A Cacau mandando aqui um feliz aniversário para Nelly Germano. Parabéns, Nelly Germano. Feliz aniversário. Continua essa poeta incrível que você é. A Diva falou, obrigado, Maria Alice. É isso. E entrou aqui a Beatriz Pires, que é uma poeta maravilhosa lá do Pará.
Seja bem-vinda, Beatriz. Bom, como eu te falei, eu tinha uma última pergunta para fazer para você aqui, tá bom? Uma pergunta assim, diferente. Se você não quiser responder, fica à vontade, viu? Mas é o seguinte, essa minha pergunta vai para essa Maria Alice, poeta fantástica, essa mulher extraordinária que escreve demais, demais mesmo, viu? Que nos emociona, que nos encanta. Eu quero perguntar para você o seguinte, eu quero que você imaginar no quarto diante do espelho com batom. Você vai escrever ali uma frase, pode ser um poema, um haiku, o que você escrever, mas que você gostaria de deixar nesse espelho aqui, esse espelho assim, de mensagem para gente, assim. O que você gostaria de escrever com batom? Você imagina com batom no quarto livre, você e o espelho, deixando uma mensagem aqui para essas mulheres com um batom ali. Fica à vontade, o que você quiser escrever. Se eu fosse escrever uma frase, sim, para me lembrar, seria como diz a Frida Kahlo: viva a vida. Que Viva a legal! vida. Porque eu acho que é essa que a gente fala assim, o feminismo liberta, né? A literatura liberta, ilumina, é essa pulsão de vida, sabe? De crescimento, né? Então, viva a vida, né? A vida que nos ensina todos os dias coisas maravilhosas, assim. Eu acho que eu escreveria isso com um batom vermelho, um espelho grande. Viva a vida! Que legal, Maria Alice, que legal essa mensagem. Viva a vida, é isso aí, ó. Então, ó, batom no espelho de Maria Alice, um batom bem vermelho, né, Maria Alice? Viva a vida! Que legal, olha aí nosso espelho aqui do Essas Mulheres. Que legal, legal, Maria Alice, poxa, que legal. Maria Alice, eu quero agradecer você por esse bate-papo maravilhoso. Estou muito feliz de te receber aqui nessa minha volta aqui para Essas Mulheres, depois de um tempo super parado aí com esse novo em saúde, mas acho que, felizmente, já está superado aí. Aliás, agradeço a todo mundo que mandou mensagens, orações, foi muito legal, foi muito importante para mim, viu? Estou muito grato a vocês pelo carinho que eu recebi nesse Merecido período. carinho, merecido carinho. Obrigado, Sim, Maria todos nós. Alice. A gente, tu é o nosso enluarado do coração. Obrigado, Maria Alice. Obrigado mesmo. Eu quero aqui agradecer a sua presença, foi demais, amei demais essa live, aprendi muito com você nessa live, viu? E foi demais ler, ouvir você fazendo essa leitura maravilhosa, essa leitura deliciosa, tão bonita, tão doce, e aprender tanto com você, com tudo que você falou aqui pra gente nessa live, com a sua história, desde lá de criancinha, aprendendo a ler sozinho, com a ajuda da irmã mais velha. Abraço, Maria Helena, você foi forte, virou nossa ídola também, viu? Porque, ó, fez nascer essa Maria Alice fantástica, poeta e escritora, viu? Então eu quero agradecer a sua presença, viu, Maria Alice? Foi fantástico, viu? Agradecer a todo mundo aqui também, viu? Quem não me conhecia também conhece esse negócio, se quiser me seguir nas redes sociais, vai ser um prazer tê-los aqui como eu aqui em companhia de vocês aqui nas minhas redes sociais. Vou adorar ter a companhia de vocês, viu? E quem está conhecendo a Maria Alice hoje, por favor, sigam a Maria Alice, corram atrás dos livros dela, porque a Maria Alice, é isso aí que vocês estão vendo, é fantástica, uma mulher fantástica, viu? Aí eu vou na testa, você que mora aí perto, aí você marca um café com a Maria Alice para conversar sobre poesia, muita coisa, viu? Então, para quem não conhece, segue. Tem muita gente que assiste a live depois, viu, Maria Alice? Então, ó, siga o Maria Alice, que é essa pessoa fantástica. Maria Alice, eu quero agradecer. Quero fazer um brinde a você, viu? Obrigado pela sua presença iluminada, ser uma mulher fantástica, uma poeta maravilhosa e uma pessoa incrível, viu? Que honra poder tê-la aqui nessas mulheres, viu? Obrigado por tudo. Deixo com você as outras palavras. Isso. Obrigada a vocês, Sidney. Obrigada a esse monte de gente querida, né? Que estava aqui, né? Que eu não vou listar, porque são muitos, posso esquecer alguém, mas foi lindo, turma, sempre juntos. É isso que é maravilhoso. Que legal. Pessoal aqui mandando mensagem aqui, o Luiz escreve aqui, alma alimentada e poesia da melhor qualidade. Assina embaixo, Luiz. Viva, salve poesia. A Nelly que agradeceu aqui. Obrigado, Nelly. A sua presença aqui iluminou também aqui a nossa live. A Tema Aventura está aqui dando um aplauso. Aliás, Tema Aventura, sabe que essa ideia que me veio aqui do batom no espelho,
Eu confesso a você que eu me inspirei muito em você, sabe por quê? Você costuma, no final da live do lançamento dos livros, das suas escritoras, você sempre gosta no final reservar aquele espaço para as mulheres falarem delas, se elogiarem, né? Ter essa coisa bacana de trazer elas para falar delas, realmente trazer elogios, mostrar que elas gostarem de si mesmas, mostrar se elogiarem, isso é muito legal. Sempre gostei muito dessa parte não, que você faz nas suas lives de lançamento. Aí eu fiquei nessa ideia e por isso eu queria essa coisa do batom no espelho para ter esse momento assim mesmo assim, que a pessoa se soltar e falar o que ela quiser, e até se elogiar, viu? Tem um pouquinho de inspiração do que você faz com muito brilhantismo, viu, minha querida amiga Thelma Aventura? É isso. O... A Beatriz escreveu aqui, parabéns sim pela live. Estava trabalhando, não deu consegui ver do início. Parabéns a Maria Alice, tenho certeza que é uma grande poeta. E é mesmo, Beatriz, você também é uma grande poeta, viu? Parabéns pelo seu trabalho lindo, por seu livro que você lançou junto com seu irmão lá, Voz do Silêncio, um título muito forte. É isso, gente. Obrigado, Maria, mais uma vez um brinde a você, um brinde a Luciana de Abreu e a todas as mulheres, viu? Essas mulheres que lutam todo dia e tem que conviver com esse machismo atroz, né? Com essa situação complicada que a gente vive todo dia, viu? Mas a gente vai superar, a luta continua, a luta vale a pena, viu? Obrigado, Maria, mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Até a semana que vem, viu? Tchau!